A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra de Deus para vocês e reflitam no que eu vou falar para vocês. E eu vou ler o Salmo 1 e o Salmo 37. Vou começar aqui pelo Salmo 1. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles é estar na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva no dia do juízo. Eles serão condenados e ficarão separados do que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Estão vendo aqui, irmão? Aqueles que obedecem ao Senhor, Deus os abençoa. E os maus são desgraça e morte, o futuro deles. E a gente tem que fazer as vontades do Senhor, seguir o que a palavra diz, seguir o que o Senhor diz pela sua palavra. Os maus serão destruídos e as pessoas de bem herdarão, a nova Jerusalém, aonde Jesus Cristo foi fazer morada para cada um de nós. Por mais, irmão, que a gente passe por problemas aqui na terra, aflição, Deus sempre está do nosso lado. Ele nunca nos abandona. Sempre ele mostra o jeito correto para a gente. E os maus, o futuro dos maus é a desgraça e a morte. É morte eterna, né? Porque não vai morar na glória. Vai ser uma morte de sofrimento. E agora, irmãos, eu vou ler aqui o Salmo 37. Aqui no Salmo 37 diz: o fim dos maus e o fim dos bons. De Davi. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém, os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que a riqueza de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. É o melhor o pouco com Deus, do que o muito sem Deus. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comer em tempos de fome.
porém os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo. Sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que eles amaldiçoam serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo. E quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponha a sua esperança no Senhor e obedeçam seus mandamentos. Ele lhe dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Gente, aqui ó. Ponha a sua esperança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhe dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso, como o cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele havia desaparecido. E eu procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e protegem em tempo de aflição. O Senhor os ajuda e livra, porque ele procura a sua proteção. Ele os salva do mal. Gente, aqui tá bem explicadinho. As pessoas que seguem, né, os mandamentos, que obedecem a Deus, que creem somente em Deus, né? O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra. E porque eles procuram a sua proteção, ele os salva dos mal. E porque eles o procuram a sua proteção, ele os salva dos mal. A gente tem que procurar Deus, tem que seguir a Deus, procurar a Deus pela sua palavra, em oração. Entendeu? Porque muitas pessoas passam por aflições, momentos de angústia, tudo, pobreza e muitas coisas. E muitas das vezes eles não têm Deus. Porque mesmo eles sendo humildes, necessitados, eles não estão seguindo os caminhos de Deus. Eles não estão seguindo os mandamentos, o evangelho da palavra de Deus. Agora, gente, eu vou ler bem que sim. Mateus 7:24. Os dois alicerces. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E o vento soprou e ela caiu e ficou totalmente destruída. Gente, a gente tem que ouvir os ensinamentos e viver de acordo com a palavra de Deus, para que tudo dê certo nas nossas vidas e a gente se fortaleça e nada venha a cair. Aqui no Salmo 91, diz uma coisa muito interessante também. Salmo 91.
no finalzinho do 14 a 16. Aqui diz: Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Diz bem aqui, Deus diz que vai salvar aqueles que o amam e proteger os que reconhecem que Ele é Deus, o Senhor. Quem o ama faz tudo e luta para fazer tudo corretamente como a palavra diz. Lutando todos os dias contra o pecado e lendo a palavra, orando, aplicando a Bíblia na sua vida, vivendo a palavra de Deus. Por mais que a gente seja pecadores e a gente possa errar, mas a gente está buscando a Deus e está lutando para fazer o correto e viver o correto. Porque, como eu já falei várias vezes, o Espírito Santo muda a gente e ele nos faz lembrar que o pecado é errado e a gente tem arrependimento. E ainda diz, né? E protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Somente há um Deus. Não façam e não usem de ídolos. Não façam outros deuses, porque isso é uma coisa que Deus não tolera. Isso a gente vê na própria palavra, né? Desde o começo, ele não tolera nenhum tipo de deuses, que somente ele é Deus. Não existe outro Deus. E principalmente quando as pessoas fazem imagens, né, de qualquer coisa, Deus não tolera. Está nos seus mandamentos. E só quem pode interceder é o Filho de Deus, Jesus Cristo, junto ao Pai, Deus. Ele também é Deus. E a gente tem que ter consciência, minha gente, de que a palavra de Deus, os mandamentos, as ordens que Deus tem para conosco na Bíblia, é que não vai nos fazer diferente dos maus e que vai nos livrar da morte e dos castigos de Deus. Pela palavra de Deus, aplicando e vivendo a palavra de Deus, que a gente tem bênçãos na nossa vida, em todas as áreas. E por mais que a gente venha passar por aflições, que todo mundo passa, mas Deus está do nosso lado sempre. E principalmente, o mais importante, que não tem que ter inveja dos maus por eles conseguirem bens materiais e pelas formas de que eles conseguem e a gente não. Às vezes a pessoa diz, mas aquela pessoa faz tudo errado e tem tudo e eu faço tudo certo, não tenho quase nada. Sim, a gente tem o mais importante, a glória, a vida eterna, sem ser no sofrimento, sem ser, né, no inferno. Isso é o mais importante e isso a gente consegue pela palavra de Deus, tendo Deus realmente na nossa vida, crendo e vivendo a palavra de Deus. E que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso caminho até Deus. Porque foi Ele que morreu na cruz por todos nós. E temos que ter essa consciência e viver conforme os evangelhos de Cristo. E todos os mandamentos do nosso Senhor Deus e as suas ordens. Então, meus amados, essa foi a palavra que eu quis trazer hoje para vocês. Obedeçam e vivam a palavra de Deus e tenham bênçãos na sua vida. Se afaste dos ímpios e dos maus. Não estejam do lado de pessoas que não querem ter Deus. E muitas das vezes, né, fazem chacota de Deus e da nossa religião, da nossa fé cristã. A gente deve levar a palavra para essas pessoas, sim. Orar por elas, para o Espírito Santo tocar no coração delas. E se elas forem escolhidas de Deus, serão salvas, sim. E a gente tem que... Só não pode se assentar nas rodas de escarnecedores, né? Porque muitas das vezes a gente tem que ver que a carne é fraca e muitas pessoas não conseguem lutar contra a carne. E acredito eu, porque ainda não são convertidas ainda, né? E mesmo sendo convertida, muitos ainda caem. E a gente não devemos deixar de falar, de respeitar, mas andar no meio de pessoas que
que não acredita em Deus, na nossa fé, critica, faz chacota, nos humilha, a gente deve pregar a palavra. E como eu costumo dizer, eu levo a palavra de Deus. Eu tô pregando, Jesus disse que é para ir pelo mundo pregar o evangelho, eu tô pregando. Agora a pessoa, eu fiz minha parte. Agora a outra pessoa, né, eu não sei. Ela escutou, se ela pegou para ela ou não, ela que é ela e Deus. Mas eu fiz minha parte. Então, meus amados, a gente deve levar a palavra para todos, mesmo a essas pessoas. E se elas não aceitarem, a gente fez a nossa parte. Depois é elas e Deus. Então, meus amados, boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo, que eu estou fazendo esse vídeo já à noite. E se você se interessar e gostar do meu canal e se identificar, você se inscreve e deixe sua curtida para que a gente possa ajudar mais pessoas, né? Pela palavra de Deus e vencer a ansiedade e o pânico. E é isso, meus amados. A paz do Senhor Jesus Cristo, um beijo e até mais.